O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você cuida do seu negócio? A Unimed Petrópolis cuida de quem faz o seu negócio acontecer. Na Unimed Petrópolis temos planos empresariais a partir de R$ 204 com 10% de desconto no primeiro ano e consultas sem carência. Sua empresa cresce, o cuidado cresce junto. Bem-vindos, eu sou Vitor Matos e esse é o podcast Unimed Petrópolis presente na sua casa. Uma oportunidade para que a gente traga para dentro da sua rotina, da sua família, informações sobre saúde, qualidade de vida e principalmente a importância da prevenção. Hoje a gente vai conversar com a doutora Claire Tesch. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre os cuidados com a saúde, principalmente aí as questões que envolvem, né, a questão da gastroenterologia na criança. Ela é uma gastroenterologista pediátrica, vai trazer pra gente todas essas informações. Fica com a gente que esse papo vai ser muito proveitoso. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo certo. Boa tarde, doutora Rosângela. Tudo bem? Agradeço a vocês e agradeço à Unimed Petrópolis e a você que nos assiste a grande oportunidade e o convite de estar aqui. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa rapidinha para a gente anunciar para você uma novidade muito legal que a Unimed Petrópolis está trazendo, que são os planos PJ. A partir de R$ 204,30, essa é a primeira faixa inicial de 0 a 18 anos, um produto exclusivamente pensado para você, que é micro, pequeno ou MEI, né, um empreendedor de Petrópolis, e a gente realmente quer atender você. A gente vai para o intervalo, você acompanha essa dica e a gente volta já já. Tem CNPJ, essa é a sua oportunidade. A Unimed Petrópolis traz planos empresariais a partir de R$ 204, com 10% de desconto na mensalidade por um ano e carência zero nas consultas eletivas. Seu CNPJ pode ser Unimed por menos do que você imagina. Fale com a gente. Você cuida do seu negócio? E a Unimed Petrópolis cuida de quem faz o seu negócio acontecer. Na Unimed Petrópolis temos planos empresariais a partir de R$ 204 com 10% de desconto no primeiro ano e consultas sem carência. Sua empresa cresce, o cuidado cresce junto. Tem CNPJ, essa é a sua oportunidade. A Unimed Petrópolis traz planos empresariais a partir de R$ 204, com 10% de desconto na mensalidade por um ano e carência zero nas consultas eletivas. Seu CNPJ pode ser Unimed por menos do que você imagina. Fale com a gente. Você cuida do seu negócio? E a Unimed Petrópolis cuida de quem faz o seu negócio acontecer. Na Unimed Petrópolis temos planos empresariais a partir de R$ 204 com 10% de desconto no primeiro ano e consultas sem carência. Sua empresa cresce, o cuidado cresce junto. Tem CNPJ, essa é a sua oportunidade. A Unimed Petrópolis traz planos empresariais a partir de R$ 204, com 10% de desconto na mensalidade por um ano e carência zero nas consultas eletivas. Seu CNPJ pode ser Unimed por menos do que você imagina. Fale com a gente. Garanta esse produto, tem tempo limitado, essa é a sua oportunidade, você que é empreendedor. Mas, voltando ao nosso tema de hoje, a gente sabe que na infância são comuns algumas situações, né? Por exemplo, refluxo, vômitos, dor de barriga, e às vezes a criança não consegue se expressar. O que a gente faz para conseguir controlar essas questões? Quando é que a gente realmente precisa ir até o médico? A doutora Claire Tesch está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada. Como eu falo aqui sempre, eu gosto de deixar o bate-papo começar de médico para médico, então vou abrir aqui o espaço para que vocês comecem. Claire, bem-vinda. Obrigada. Satisfação tê-la aqui com a gente nesse podcast. O Vitor falou de uma coisa interessante, refluxo gastroesofágico em criança. Isso é normal? Olha só, é uma das principais causas de procura ao gastroenterologista pediátrico, né? É a criança que vomita, regurgita e fica eructando, né? Que popularmente é chamado de arroto. A criança que tem soluços que não melhoram, né? Então os pais ficam preocupados. Isso é normal? Isso não é normal? O que vamos fazer nesse momento? Isso acontece geralmente nos primeiros meses de vida.
que é quando a criança ainda tem uma imaturidade digestiva. Ela não tem uma maturidade gastroesofágica completa. Então, a motilidade ainda não está totalmente coordenada, o esvaziamento gástrico também não se faz totalmente, e às vezes a criança reflui. Então, nem sempre é doença. Aliás, na grande maioria das vezes, não é doença, né? É só uma imaturidade digestiva. Por quê? Porque o bebê, ele mudou a condição de vida intrauterina, onde ele não comia, não bebia, não respirava, para uma vida extrauterina. Agora ele está comendo, agora ele está se alimentando com leite materno ou está usando algum substituto. E nesse momento ele está respirando, ele está se adaptando àquela nova condição. E isso aí traz algumas coisas que podem simular uma doença e, na maioria das vezes, não é. Ela pode regurgitar, sair um pouco de leite pela boca, mas se a criança está ganhando peso, ela não está chorando muito, uma criança que parece bem, apesar de estar refluindo, pensamos no refluxo gastroesofágico fisiológico, aquele normal. Mas quando passa de um certo limite, você já tem que pensar que aquilo pode ser uma doença, sim, né? Aquele bebê que reflui com muita frequência, grandes quantidades, ele chora, ele se irrita, ele não está bem. Ele está sempre reclamando, se contorcendo, tem uma dificuldade de ganho de peso. Este é um ponto muito importante, né? A criança não ganha peso, a criança tem essa dificuldade. Temos que pensar em doença do refluxo gastroesofágico. E neste momento nós não temos nenhum exame que seja fidedigno para dizer Tem a pegametria, mas que é um exame muito restrito para casos especialíssimos e não é usado de rotina. O ultrassom abdominal para investigar doença do refluxo, ele não é apropriado, ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque todas as vezes que alguém se alimenta, eu, vocês, um bebê, uma criança, nós fazemos um refluxo, uma volta do conteúdo do estômago para dentro do esôfago. Isso é normal acontecer. Só que o esôfago saudável, na mesma hora ele se contrai e joga esse alimento novamente para dentro do estômago, não deixando ele ter muito contato com a mucosa, então ele não vai causar nenhuma lesão. A gente chama de clearance esofágico. É uma condição normal. Mas, quando isso fica muito frequente, o ácido entra no esôfago várias vezes e lá permanece por muito tempo, ele vai lesar essa mucosa. Vai acontecer um negócio que nós chamamos de esofagite. E ninguém vai fazer uma endoscopia digestiva no bebê para saber disso. Nós já sabemos, nós já conhecemos a fisiopatologia. Então, nós começamos a tratar. Tem que tratar sim, porque senão a criança não melhora, começa a recusar a alimentação, pode perder sangue pelo esôfago em pequenas quantidades, que nem são visíveis nas fezes. Tem que fazer uma pesquisa de sangue oculto para ver se isso acontece, mas tem que ser muito bem interpretado também, porque se a mãe está amamentando e você encontra sangue oculto positivo nas fezes, você não sabe, peraí, esse sangue é do bebê ou é da mãe que o bico rachou. Então tem que ter um especialista, com um olhar especial voltado e com uma certa experiência para poder diferenciar. É refluxo gastroesofágico fisiológico normal ou já é uma doença do refluxo que nos impõe um tratamento eficaz? Perfeito. Só de curiosidade, existe uma ansiedade nesse momento da mãe. Sim. Um prazo estimado, 3 meses, 6 meses, existe alguma virada aí? Olha, depende muito, porque cada bebê é um bebê, né? Nós não tratamos as crianças assim como se fosse uma fórmula certa para tratar os bebês. Claro que nós temos protocolos, sempre procuramos seguir protocolos, mas eu adapto o protocolo ao meu bebê, não é o contrário. Né? Cada ser humano é um ser humano. Então, o bebê está refluindo há muito tempo. Foi um bebê prematuro, permaneceu na UTI, ficou muito tempo lá, saiu de lá, não pôde tomar leite materno, está tomando uma fórmula, não está se adaptando, está tomando algumas medicações necessárias, tem uma comorbidade associada, uma doença cardíaca, ou teve que passar por alguma cirurgia durante o período de internação. Esse é um bebê que tem um outro olhar e tem que ser tratado mais rapidamente. Né? E uma coisa que é importante falar, que os bebês que refluem durante um período muito longo e ficam constantemente refluindo, não ganham peso e têm um vômito muito exacerbado, nós temos que pensar numa doença chamada estenose hipertrófica de piloro, que é um aumento de uma válvula que tem no final do estômago e início do intestino. Ela regula a passagem do alimento do estômago para dentro do intestino delgado. Ela, em alguns casos, geralmente, primeiro filho homem,
A estatística mostra isso. Interessante, né? Eu fico sempre de olho, né? Primeiro filho homem, vomitando demais, eu já tô antenada ali, pensando. Mas aí essa bebê você tem que pensar nessa possibilidade, é uma possibilidade e o tratamento é cirúrgico e o quanto antes você resolver melhor, tá? Mas na grande maioria, pela imaturidade digestiva, é um refluxo que vai passar. Claro, os números estão aí mostrando, né, que a quantidade de doenças do aparelho digestivo na criança tem aumentado. O que você tem a dizer aí pra gente sobre isso? Excelente pergunta, né? Por que existe tanto aumento nas doenças gastrointestinais das crianças? Primeiro se deve ao olhar atento do pediatra, que é o profissional responsável pelo tratamento da criança. Quem trata da criança é o pediatra, não é o clínico, não é outro, é o pediatra, porque ele está preparado para isso. E o pediatra ele é sempre muito atento a uma alteração de sintoma, uma coisa mais anormal, e ele encaminha para o gastroenterologista pediátrico. Chega lá, encontramos às vezes uma criança que, na maioria das vezes, tem essa imaturidade digestiva, com algumas alterações, mas aquela criança também sofreu alguns problemas enquanto estava internada por algum motivo, mas o desmame precoce é uma das causas mais importantes de procura do gastroenterologista pediátrico nos primeiros meses de vida, porque está sendo dado um alimento para ele que era para ser dado leite materno, não pode, por algum motivo está sendo utilizado outro, e ele está reagindo por algum motivo, né? Outra coisa importante é o excesso de medicamentos para tratar cólicas infantis e que não acalmam cólica de ninguém. Pelo contrário, é mais um medicamento que você está dando para o bebê e vai causar sintomas colaterais. E aí, às vezes eu recebo criança de 1 mês e meio, está tomando 6 medicamentos, né? Porque no melhor adiciona-se mais um medicamento, no melhor você dá mais um. Então, eles correm para o gastroenterologista pediátrico, né? E a mudança de hábito das famílias, a mudança do estilo de vida das famílias é uma coisa assim, muito importante e que impactou bastante nas doenças nas crianças. As nossas crianças estão comendo alimentos muito processados, estou dizendo até as crianças maiores, né? Porque é interessante, a faixa pediátrica é muito interessante. O pediatra e o gastroenterologista pediátrico, ele é responsável pela criança do nascimento até 18 anos. Você vai tratar uma doença do refluxo de um bebê de 1 mês e meio, igual você trata uma doença do refluxo de um adolescente de 14? Não. Uma constipação de um bebê de 1 mês, igual você trata a constipação de um pré-adolescente de 9, 10 anos? Também não. Então, aí é que está a arte do pediatra, aí é que está a arte do gastroenterologista pediátrico, né? Eu acho que eu sou suspeita para falar isso. A senhora estava falando sobre constipação, né? Isso é muito comum, né, nas crianças, né? O que poderia provocar esse quadro, né? E como que os pais podem equilibrar uma dieta interessante, uma alimentação mais balanceada? A gente sabe que também a correria, né, impõe muitas coisas para as famílias, apesar de que a gente deveria ter a alimentação como prioridade máxima, né? Mas o que deve e pode ser feito nesse contexto? Amigo Vitor, você tocou num assunto muito importante, porque é um dos principais casos que chegam também em consultório. Aquela criança que fica vários dias sem evacuar, e ela começa a sofrer, vem a vontade de evacuar, ela tem medo, ela segura, ela fecha as pernas, ela se esconde num cantinho, ela não conta, ela quer ficar escondida, ela não quer que ninguém fale com ela, não quer nem ser tocada. E às vezes fica vários dias sem evacuar. Tem criança que fica 3, 5, 10, 15 dias sem evacuar. Existem alguns fatores que são importantes. Por exemplo, uma genética associada. A mãe é constipada, o pai é constipado. Então, nós sabemos que ele tem uma movimentação gastrointestinal um pouco mais lenta. Isso não é doença. Sim. Mas associado a uma dieta rica em farináceos e massas, vai piorar. E o que é isso? O principal vilão, biscoito. Eu gosto de falar sempre isso. O biscoito é o principal alimento para prender o intestino de uma criança. É o vilão principal. É o que eu tiro em primeiro lugar. Depois fala, a doutora Claire proibiu. Não, eu não proibi. Eu só falei que não é adequado. Sim. Os pães, é muita massa. Pão de manhã, pão de tarde, pão de noite, pão toda hora. Aquele pão, ele entra dentro do intestino, ele suga o líquido
do lúmen intestinal e formam uma massa. Macarrão em excesso. Essas pseudo-batatas que estão vendendo no mercado, né? Não vou falar que marcas, porque é antiético, mas elas não são batatas. Elas são uma massa que foi feita com uma série de aditivos químicos. Acidulante, flavorizante, edulcorante, estabilizante, amarelo tartrazina, vermelho crepúsculo, azul de metileno. Fazem uma massa e depois espessam, passam por o tubo e cortam todas elas do mesmo tamanho. Batata é do mesmo tamanho todas? Já é para desconfiar que tem alguma coisa errada, né? Tratar essas crianças começa pelo momento em que você tem que tirar esses alimentos e ser muito incisivo com os pais. Porque eles não aceitam. Ah, mas ele vai ficar sem um biscoito? Sim. O que vai levar para o colégio? Leva fruta, porque a criança vai gostar. Leva uma tapioca, uma crepioca, que tem ovo, que é um alimento super saudável. Rico, né? E o papel do gastropediatra é justamente prescrever uma medicação para amaciar as fezes e a criança começar a eliminar e perceber que não dói, ela não prende. Quando ela começar a terceira, quarta, quinta evacuação, não dói, ela começa a não segurar. Porque a retenção voluntária de fezes perpetua esse ciclo vicioso. Eu não evacuo porque dói. Porque dói, eu não evacuo, aí eu não evacuo, resseca. Como resseca, eu não consigo evacuar. É um ciclo que a gente tem que cortar. Então, a medicação, ela ajuda, mas a alimentação tem um papel primordial, porque eu não vou tratar essa criança por 3, 5 meses o resto da vida. Eu vou suspender a medicação. E quando eu suspender, a criança já deve estar habituada a uma mudança de alimentação. O papel do pediatra é uma coisa tão séria que o pediatra entra na casa da pessoa, ela muda a rotina alimentar da família. Ela explica para a família o que está fazendo mal. Eu tenho pacientes que a mãe era constipada, começou a aderir à dieta do filho, melhorou. Oh, que incrível. E o que acontece? Essa é a constipação intestinal crônica funcional, que é 90% dos casos. Agora, existem aquelas doenças que são mais graves, doença de Hirschsprung, por exemplo, que é uma doença que tem ausência de nervos, né? A ganglionose nós chamamos, na parede intestinal, então o bolo fecal não progride, ele para e a criança tem constipação. Existe também o anismo, existe aquelas crianças que já têm uma fissura anal e porque dói para evacuar, ela segura, não evacua, né? Existem algumas patologias que têm que ser diagnosticadas e tratadas adequadamente, mas 90% é erro alimentar e com medicação, acompanhamento e mudança de dieta, melhora. Que bom. Essa mudança de dieta é importante que seja a família toda, né, Cláudia? Sim, porque eu sempre explico. A criança de 5 anos constipada tem um irmão de 12 que come biscoito, o de 12 vai ter que fazer o sacrifício de não comer o biscoito. E eu sempre explico, eu gosto de explicar isso. Não pode comer, para não comer não pode ter. E para não ter, não pode comprar. Então não compra. Já começa lá no mercado. Guerra. É lá no mercado que começa. Vamos falar um pouquinho de alergia. Sim. Alergia ao leite de vaca, Sim. Intolerância à lactose. Existe uma diferença. Sim. Como orientar os pais? Sim, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, às vezes, os pais procuram lá no Google e tal, já chegam com o diagnóstico que a criança tem alergia à lactose. Esse termo não existe, né? Porque são dois componentes totalmente diferentes. A alergia à proteína, ela é mediada pelo sistema imunológico. O sistema imunológico entra nesse processo. E geralmente a alergia mais comum na infância é aquela que é adquirida nos primeiros meses de vida, quando a criança tem contato com o leite de vaca. Ela não pôde tomar o leite materno por algum motivo, tomou uma fórmula que tinha uma proteína inteira do leite de vaca e a criança alergizou. Nesse momento ela chamou o sistema imunológico dela e a alergia alimentar, nesse caso, né, a alergia ao leite de vaca, ela pode ter 2 tipos, que é a IgE mediada. Quando ela é mediada por IgE, que são sintomas muito rápidos, que a criança apresenta. A criança pode apresentar edema de boca, de nariz, orelha. A criança pode ter diarreia também, dor abdominal e vômitos importantes, mas geralmente também aparecem manchas no corpo, como uma urticária, por exemplo. Essa é a mediada por IgE. E a não mediada por IgE, que é mediada por células? Essa geralmente é aquela que tem sintomas mais gastrointestinais. Diarreia com raias de sangue,
vômitos que não cessam apesar do tratamento, apesar de você dar fórmulas espessadas, não melhora. Você tem que suspeitar de uma alergia à proteína do leite de vaca e fazer o diagnóstico, né? Não temos nenhum exame que diga alergia ao leite de vaca. Temos que fazer o teste terapêutico com fórmula infantil e cada criança é uma criança, né? Algumas crianças eu vou fazer o teste com uma proteína extensamente hidrolisada, outras eu vou fazer com uma fórmula de aminoácido. Bom, mas a criança está com um aleitamento materno exclusivo e você suspeita que ela tem uma alergia à proteína do leite de vaca, porque no berçário ela teve que usar uma fórmula e a mãe continua tomando leite de vaca e está passando pelo leite para ela a beta-lactoglobulina, que é a fração mais alergênica do leite. O que você faz? Coloca a mãe em dieta e você promove aquele aleitamento materno, dá força para a mãe amamentar, ajuda, pede a família para ajudar, porque aí a mãe volta à lactação, dá o leite materno durante um período grande, né? E a grande notícia, a melhor de todas, é que a alergia à proteína do leite de vaca, ela tem tolerância oral. A criança em algum momento vai alcançar a tolerância oral, ela vai tolerar o leite de vaca e vai resolver. Algumas demoram mais, geralmente aquelas que são mediadas por IgE demoram um pouco mais para alcançar a tolerância oral. Aquelas que são não mediadas por IgE, que têm sintomas gastrointestinais, estas logo, com um ano, 2 meses já estão tolerando muito bem e tal. Bom, e a intolerância à lactose, o que é isso? É totalmente diferente de alergia à proteína do leite de vaca. Porque a intolerância à lactose não mexe com o sistema imunológico. A intolerância à lactose é uma deficiência enzimática. É uma pobreza ou a não produção de lactase, enzima, que digere a lactose. E nós temos 2 tipos, né? A primária e a secundária. A primária, que nós chamamos de ontogenética, é aquela que vai se desenvolver, e não é doença, a partir de 3, 4 anos de vida. Porque olha que interessante, nós seres humanos temos um projeto de usar leite materno até 2 anos de idade. Nosso organismo entende isso. Então, até 2 anos de idade, o leite materno tem muita lactase. Tem mais lactase do que o leite de vaca. Tem muita lactose. E a lactase, a enzima, está pronta ali para digerir a lactose desde a 11ª semana intraútero, com 38ª semana já tem lactase, enzima plena para digerir. Olha só, a natureza é inteligente. O bebê nasce, toma aquela lactose, está tudo bem. Quando chega com 2 anos de idade, que começa o desmame normal, a criança não toma mais o leite materno, a lactase não é mais necessária, diminui muito a produção. Por quê? Porque nós não precisamos mais. Mas nós insistimos em tomar milkshake, banana split, todinho. Já falamos aí um nome que não podia. Desculpa. E por aí vai. Não, eu também faço isso. E o que acontece? Como você insiste em tomar um alimento que você não tem mais enzima para digeri-lo, você vai ficar com sintomas. Se você tiver um pouquinho de enzima lá, você toma um copo de leite e não sente nada. Se você tomar 2, você já sente, porque você já usou a enzima que você tinha. Isso é a intolerância à lactose ontogenética. A primária, que ela é a congênita, ela é raríssima. Tem 4 casos descritos na literatura internacional, então é raríssimo, né? Raríssimo, não existe. Então não pensamos, ele tem intolerância à lactose. Mas o bebê recém-nascido pode ter uma intolerância fisiológica temporária e passageira nos primeiros dias. Pronto. Depois ele tolera muito bem, vai em frente até o 2º ano. A intolerância secundária, ela é causada geralmente quando essa lactase enzima ela é depletada, no caso de uma diarreia aguda ou de uma diarreia crônica que se estende durante muito tempo, ou o uso de quimioterápicos durante muito tempo e alguns medicamentos, antibióticos e tal. Mas essa diferença é muito importante falar, porque a conduta terapêutica vai ser totalmente diferente. E o raciocínio clínico também vai ser totalmente diferente, dependendo da idade da criança, dos sinais e dos sintomas. E a doença celíaca, dá para perceber também já na infância ou é uma coisa que só na fase adulta? Olha, a doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, né? E esse glúten contém no trigo, aveia, centeio e cevada. São os alimentos que contém.
É muito interessante porque começou um estudo importante sobre doença celíaca há alguns anos, e isso está progredindo e foi descoberto que aqueles pacientes que têm doença celíaca, essa intolerância permanente ao glúten, não é alergia ao glúten, aquela transitória, não. É a permanente e que se chama doença celíaca. E só pode ser diagnosticada no dia de hoje, né? Não tem nenhuma outra forma de diagnosticar, a não ser que seja por endoscopia digestiva alta, com biópsia da parte mais distal do duodeno para fazer um histopatológico e ver que as vilosidades, que são extensões da mucosa do duodeno, elas estão atrofiadas por causa do glúten, né? É uma doença genética que você também pode dosar no sangue por sorologia para você fazer uma suspeita, mas quem vai fechar o diagnóstico definitivo é a biópsia do duodeno jejunal com o histopatológico. E tem jeito, é você tirar o glúten da dieta. Não é fácil, porque a indústria alimentícia ela utiliza muito o glúten em tudo que pode. Tem glúten até no apresuntado. Caramba. Fui num congresso, uma colega fez um trabalho interessantíssimo mostrando quais os alimentos que diz que não tem glúten e tem. Nossa, o apresuntado eu levei um susto, né? Porque como? Mas tem o glúten. O glúten dá maciez, né? No produto, né? Exatamente, ele dá maciez e encorpa. Ele encorpa, né? Tem muitos iogurtes que você está comendo, você está achando que aquele iogurte grossinho, gostoso, tem muito leite, proteína. Não, tem gama xantana e glúten ali. A indústria alimentícia é uma verdadeira enganação e a gente não lê, né? E aí vai se enganando, Tem né? que ser vigiada, né? Cobrada e fiscalizada. Sim. Verdade. Claire, um assunto que já sendo um pouco polêmico, né? Principalmente para os pais aí que são marianos de primeira viagem e que assusta. A cólica do bebê. A cólica do bebê. Sempre é considerada uma alteração, né, de doença ou pode ser fisiológica? Explica aí um pouquinho sobre a cólica do bebê. A cólica do bebê é o problema que mais aflige os pais. Porque as pessoas que estão de fora falam justamente, né? O pai de primeira viagem não está sabendo, mas nós já fomos pais de primeira viagem. Eu já fui mãe de primeira viagem, você não sei se você é pai. Mas todos nós já fomos. E quando a criança começa a chorar, aquele bebê que você estava esperando, tudo feliz, tudo pronto, arrumado, quartinho, a criança não para de chorar noite e dia. Bota no peito, chora, tira do peito, chora. Aí é uma briga, né? Porque a criança briga com o peito da mãe, chora, dá remédio, não dá, as pessoas se intrometem da família, daqui a pouco o casal já está brigando por causa disso. Eu tenho caso disso, são 36 anos de formada lidando com isso. E o que acontece? É justamente essa imaturidade digestiva. Esse bebê que estava na vida intrauterina, que está do lado de fora agora na vida extrauterina, ele não tem enzima digestiva ainda totalmente formada, a motilidade dele está alterada, ele não consegue coordenar prensa abdominal com abertura do ânus para a passagem do flato, dos gases. E aí ele fica fazendo uma força enorme e não consegue. Quando ele faz força para evacuar, sai, vomita. Aí é o caos. Acalmar a família. Explicar para a família isso que eu estou explicando para vocês, com calma. Conversar com a mãe com acolhimento, com o pai com acolhimento, com a avó que também vem ali. Né? Eu gosto muito das avós, eu sou avó, né? Então eu acolho as avós com muito carinho. E quem quiser participar da consulta, eu adoro, gosto. Porque aí você tem a oportunidade de explicar para todo mundo o que está acontecendo, diminuir o estresse. E explicar que isso vai passar. Claro que temos que ficar atentos àquele bebê que chora muito, chora demais e pode estar fazendo uma invaginação intestinal. Aí já é uma outra história, né? Mas é para isso que nós estamos aqui, né? Porque é para isso que nós temos aqui a medicina, que está sempre atenta, os especialistas que se propõem a atuar naquele campo para poder ter um pouco mais de contato com aquela especialidade, para poder acalmarmos os pais. E os medicamentos que dizem acalmar as cólicas não acalmam. Eles vendem, a indústria farmacêutica vende isso, mas não acalma a cólica. O que vai acalmar é o colo, que agora chora, bota no berço, não pega no colo. Quando você pega já o teu calor, você já bota a criança na posição vertical, já esvazia o estômago, já começa a melhorar. Você comprime a criança. O
que você vai fazer de medicamento? Não tem nenhum medicamento específico. Você pode, em alguns casos extremos, né? Você pode dar algum analgésico para o bebê, mas só com a autorização do pediatra assistente. Uma coisa que funciona muito bem também é estímulo evacuatório, com aquele supositório de glicerina que as avós antigas faziam e que as pessoas tanto falavam que não funcionavam. Funciona assim, não dói, não machuca, não acostuma, e já foi feito estudo sobre isso. A criança elimina os gases e parece que é uma mágica, a criança melhora. Melhor do que ficar jogando medicamento pela boca, que vai lesar a mucosa gástrica, vai alterar a motilidade e pode até causar algum problema retal e anal, fazer uma proctocolite. Pegando Então, um gancho nessa, desculpa, só para a senhora complementar, tem vó que nessa coisa de ajudar, vai lá e fala, toma um chazinho de fungos, faz isso e aquilo. Eu tenho pavor quando fala de dar chá para criança. E eu queria que a senhora explicasse também sobre isso, porque pode ser um erro também no meio desse caminho todo, né? que bom que você também não gosta, porque eu também não gosto. Tem até um fungicóide que é famoso. Isso então é pior ainda, porque essa substância que você falou aí, ela tem o poder de fazer crescer bactérias ruins dentro do intestino. Porque ali aquele intestino está montando a microbiota, a microbiota está sendo construída. Você dá uma fungicória, você atrapalha o equilíbrio entre aquelas bactérias que estão ali e causar o crescimento, favorecer o crescimento de uma bactéria patogênica. E aí complica. Aí vai fazer um problema seríssimo. E o chazinho, ele compete com o leite materno, ele tira o sono da criança, que as pessoas pensam é para acalmar. Não, tem cafeína. Tem cafeína, se tiver cafeína, vai tirar o sono da criança, né? E vai piorar o refluxo, porque é tão líquido que a criança bota tudo para fora. Sim. Sai até pelo nariz. Sai pelo nariz porque o bebê é doente? Não. É porque ele ainda não tem um controle da deglutição total e o véu palatino dele, que é uma parte mole que tem lá atrás do palato, ele ainda não está totalmente treinado para travar quando volta o alimento. Aí sai pelo nariz. Aí os pais ficam com toda razão, muito preocupados. E a doença inflamatória intestinal? É comum na criança? A doença inflamatória intestinal tem aumentado muito. É um desafio grande para os gastropediatras, para os pediatras, para os gastroenterologistas que vão acompanhar essa criança depois na vida adulta, porque ela vai se prolongar. Isso se deve a vários fatores, né? É multifatorial atualmente. Mudança de estilo de vida, né? Aquela criança que fica muito dentro de casa, não sai, então ela não tem contato. E são várias as teorias, né? Não tem contato com o meio ambiente, tem um fator genético associado importante, a alimentação, a formação da microbiota intestinal no momento mais importante, que é nos primeiros meses de vida. Isso aí tem um fator determinante, aleitamento materno ou desmame precoce. Tudo isso está implicado na gênese, né? Na razão, na causa da doença inflamatória intestinal, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, né? Mas a boa notícia é que agora, com os biológicos, nós estamos tendo um desfecho muito melhor do que há um tempo atrás, quando não tínhamos essa ferramenta terapêutica e que a evolução era muito dramática. E o diagnóstico também é muito pensado, então você consegue diagnosticar cedo, na infância, aquela criança que tem uma doença inflamatória intestinal, e agir rápido para que ela não tenha um prejuízo do crescimento puberal, da cognição e até do medo que ela desenvolve de estar sempre com dor, estar sempre internada, estar sempre evacuando, estar sempre com diarreia, né? Então, os biológicos tiveram um papel importante. Existem os imunomoduladores que já eram utilizados, né? Tem que ser vigiado e acompanhado sempre com exames. Mas isso melhorou muito a qualidade de vida e a remissão da doença, que é o mais importante. Você tem que atuar para fazer uma remissão prolongada da doença e mantida por um período o máximo possível longo, e acompanhar essa criança. E depois, quando terminar, que ela chegar lá nos 18 anos, que é o pediatra, o gastroenterologista pediátrica, entregue essa criança para uma pessoa que tenha experiência. E nós temos colegas que têm muita experiência, né,
Não vou citar nomes aqui para não ser injusta, mas nós temos colegas aqui que são brilhantes no tratamento da doença inflamatória intestinal na nossa cidade e na nossa cooperativa. Verdade. Bom, quero agradecer. Passa muito rápido. Eu sempre falo isso aqui em todos os programas. Passa muito rápido. Eu fico mais quietinho, que eu fico só pegando as informações. Deixar o espaço aberto para que a senhora volte, para que a gente possa falar de outros temas tão importantes em breve. E deixar o espaço para que vocês todos façam as considerações finais também. Agradecer a todos mais uma vez aqui a presença, né, junto no nosso programa. Envie ideias pra gente, é importante também ouvi-los, né, algum assunto que queiram assistir também, algum assunto na área da saúde que a gente possa trazer. Agradecer a sua presença aqui. E a gente fica assim, né, estático, porque tá aprendendo junto também, né? Muito legal, muito obrigado, Cláudia, pelo esclarecimento, por elucidar tanta coisa importante para todos nós. Obrigada pelo convite. E minha consideração final é que estamos no mês de agosto, que é um mês chamado Mês Dourado, que é voltado para a conscientização da importância do aleitamento materno. E temos a Semana Mundial da Amamentação, que foi logo a primeira semana de agosto, mas está valendo. O leite materno é o melhor alimento para o bebê. Ele deve ser dado do nascimento até o 6º mês de vida, pode ser dado já na sala de parto, dependendo das condições do bebê naquele momento. E a partir de 6 meses, o leite materno continua e ele é complementado com a alimentação sólida. O leite materno já está pronto, já está quente. Ele vai do produtor, que é a mãe, ao consumidor, que é o filho, sem intermediários. Ele não tem custo. Ele é um alimento vivo. E ele tem a possibilidade de fazer com que a criança viva 100 anos. Essa é a nova pesquisa que vem agora à tona, mostrando que as crianças que tomam leite materno e são assistidas por pediatras podem viver 100 anos. Obrigada por tudo. Nós que agradecemos, viu? E a gente está aqui com esse compromisso de trazer sempre para você qualidade de vida, saúde, principalmente a prevenção. Por isso que você já sabe que a Unimed Petrópolis está aqui há 54 anos cuidando de você. Manda lá as suas perguntas, as suas dúvidas, os temas que você quer ver para o e-mail presentenasuacasa@unimedpetropolis.com.br. Semana que vem a gente está junto novamente com outro tema. Até lá. Tchau, tchau. Petrópolis respira história, mas o futuro do seu negócio acontece aqui. No coração da Rua Teresa, o Centro Empresarial Dias une tradição e modernidade. Uma infraestrutura completa, pensada para quem não tem tempo a perder. Escritórios prontos para receber advogados, contadores, agências e profissionais de saúde. E o grande diferencial, um polo audiovisual de ponta, onde a criatividade ganha forma. Mais que um endereço, um ecossistema de networking e